Salve Maria a todos, sejam todos bem-vindos ao meu canal de evangelização católico. Continuar de onde paramos no documento Amoris Laetitia, número 36. E lá está desse modo. Ao mesmo tempo, devemos ser humildes e realistas para reconhecer que, às vezes, a nossa maneira de apresentar as convicções cristãs e a forma como tratamos as pessoas ajudarão a provocar o que hoje nos leva a lamentar, pelo que nos convém uma salutar reação de autocrítica. Além disso, muitas vezes apresentamos de tal maneira o matrimônio que o seu fim unitivo, o convite a crescer no amor e o ideal de ajuda mútua ficaram ofuscados por uma ênfase quase exclusiva no dever da procriação. Também não fizemos um bom acompanhamento dos jovens casais nos seus primeiros anos, com propostas adaptadas aos seus horários, às suas linguagens, às suas preocupações mais concretas. Outras vezes apresentamos um ideal teológico do matrimônio demasiado abstrato, construído quase artificialmente, distante da situação concreta e das possibilidades efetivas das famílias tais como são. Essa excessiva idealização, sobretudo quando não despertamos a confiança na graça, não fez com que o matrimônio fosse mais desejável e atraente, muito pelo contrário. Então a gente percebe que aqui, nesse documento, no número 36, o documento, ele mostra e reconhece uma falta de acompanhamento dos jovens no passado, os novos casais, principalmente no início do matrimônio. E realmente, como está aqui no documento, é a pura realidade. Quantas paróquias aí tem cursos de noivos, os cursos de noivos, péssimo. Aí a pessoa pega e vamos pensar. O próprio catecismo da Igreja Católica, que é esse livro amarelo, ele condena os métodos anticoncepcionais. Por quê? Porque ele é abortivo. Métodos anticoncepcionais são abortivos. A Igreja propõe os métodos naturais. Como, por exemplo, tem o método Billings, do Instituto Cepaflan. Chama o casal e tem um acompanhamento em cima desse casal. Tem aquele método da tabelinha e tudo. Hoje, a gente percebe a fala de muitos jovens ou novos casais que a conversa na cabeça deles é: hoje o mundo está muito difícil de se criar uma criança. Então aí eles vão e erroneamente, muito também pela falta de catequização, eles acham que estar aberto à vida é ter vários filhos. É como se tivesse filhos infinitos. Não é assim. É por isso que tem esse acompanhamento, por exemplo, do Instituto Cepaflan. Instituto Cepaflan é só digitar no Google que aparece, tá? É o método Billings, que é um método ali que não agride o organismo da mulher, né? Os métodos anticoncepcionais, aí já é ciência, tá? Os métodos anticoncepcionais, eles causam efeitos no organismo da mulher. Um dos efeitos, é só conferir na bula do anticoncepcional, que lá está escrito assim: efeitos colaterais. Um deles, trombose. O povo acha que não pesquisa as coisas, já vai acreditando no que muitos médicos, que inclusive não tem nem temor a Deus, estou falando, não estou generalizando não, tá? Mas a maioria dos médicos, tem uma indústria farmacêutica ali que dá uma certa comissão para eles. Então, negócio deles é dinheiro.
Só que o que a pessoa não tem uma certa informação, chega na igreja, tem um curso de noivo, e aí já ensinam o errado. Quantos casais aí tem um filho, por exemplo, e mais tarde descobre o que a igreja realmente ensinou sobre, né? Mas continuando, vamos continuar no número 37 do documento Amores e Letícia. Durante muito tempo, pensamos que, com a simples insistência em questões doutrinais, bioéticas e morais, sem motivar a abertura à graça, já apoiávamos suficientemente as famílias, consolidávamos o vínculo dos esposos e enchíamos de sentido as suas vidas compartilhadas. Temos dificuldade em apresentar o matrimônio mais como um caminho dinâmico de crescimento e realização do que como um fardo a carregar a vida inteira. Só relembrando, o que estava no número 36 fala também aquele falso entendimento do sexo no matrimônio. Não é só procriativo, não é só para ter filho. É unitivo, une o casal. Inclusive tem vários documentos da igreja sobre esse tema. Inclusive tem um documento que chama Unacarum, do Papa Leão, nosso Papa atual, tá? Mas continuando, também nos custa deixar espaço à consciência dos fiéis, que muitas vezes respondem da melhor forma que podem ao Evangelho no meio dos seus limites e são capazes de realizar o seu próprio discernimento perante situações em que se rompem todos os esquemas. Somos chamados a formar as consciências, não a pretender substituí-las. Número 38. Devemos dar graças, pois a maioria das pessoas valoriza as relações familiares que permanecem no tempo e garantem o respeito pelo outro. Por isso, aprecia-se que a igreja ofereça espaços de apoio e aconselhamento sobre questões relacionadas com o crescimento do amor, a superação dos conflitos e a educação dos filhos. Aqui, creio eu que ainda está engatinhando, porque a participação dos leigos nas paróquias está sendo muito pouco. E os poucos que participam não se engajam nos movimentos. E muito menos na parte catequética da igreja. E muito menos estão estudando. E quando estudam, ficam com preguiça de comprar o livro físico para poder ler. Não adianta pegar celular e ficar ali lendo só por ali. Por causa de pão-duragem. Não quer gastar dinheiro. Pelo reino dos céus. Tem que comprar livros. Tem que comprar. Estou falando para quem tem condição, lógico. Não estou falando para quem não tem a condição, não. Né? Continuando. Muitos estimam a força da graça que experimentam na reconciliação sacramental e na Eucaristia, que lhes permite enfrentar os desafios do matrimônio e da família. Em alguns países, especialmente em várias partes da África, o secularismo, ou seja, a parte secular, a parte do mundo, o secularismo não conseguiu enfraquecer alguns valores tradicionais, e em cada matrimônio gera-se uma forte união entre duas famílias alargadas em que se conserva ainda um sistema bem definido de gestão de conflitos e dificuldades. No mundo atual, aprecia-se também o testemunho dos cônjuges que não se limitam a perdurar no tempo, mas continuam a sustentar um projeto comum e conservam o afeto. Isso abre porta a uma pastoral positiva, acolhedora, que torna possível um aprofundamento gradual das exigências do Evangelho. No entanto, muitas vezes agimos na defensiva e gastamos as energias pastorais multiplicando os ataques ao mundo decadente, com pouca capacidade de propor e indicar caminhos de felicidade. Aqui está falando sobre o foco. Não temos foco. Às vezes as pessoas ficam... Vamos dar um exemplo aí da política. O povo fica ali... você vai falar de doutrina, você vai falar dos pobres, você vai falar de defesa da vida, você vai falar sobre que é tudo que está na doutrina da igreja. Como, por exemplo, defesa da vida. Catecismo da Igreja Católica.
vai falar sobre a defesa dos pobres. Está lá no Evangelho, está lá na doutrina social da igreja, que inclusive é esse livro aqui. Aqui, ó. Falou de defesa dos pobres? Tá aqui. Foi falar sobre o cristão na sociedade? Tá aqui, ó. Doutrina social da igreja. Olha aqui, ó. Se um padre entra no assunto de defesa dos pobres, entra no cristão na sociedade, para, por exemplo, voltar com consciência e tudo, a pessoa já entende. Ou é direita ou é esquerda. Se a pessoa passa a defender a vida desde o momento da concepção, a pessoa não vai entender que é o que eu, como católico, vou falar o que está aqui, ó. Mas não, vai entender. É direita. Então, que a gente tem que pensar que não devemos nos desviar, nos distrairmos. A hora que a gente o assunto for igreja, doutrina da igreja, ensinamentos da igreja, eu não estou falando de política. Vou ter que esquecer disso, né? Continuando, muitos não sentem a mensagem da igreja sobre o matrimônio e a família, como um reflexo claro da pregação e das atitudes de Jesus, o qual, ao mesmo tempo que propunha uma ideal exigente, não perdia jamais a proximidade compassiva às pessoas frágeis, como a samaritana ou a mulher adúltera. Quantos matrimônios por aí, ou que seja, que tenha a mulher, que tenha o homem, que as pessoas não fazem por onde. Então cabe a cada matrimônio, a pessoa, cada casal, né, tá revendo esse conceito, tá? Número 39 do documento. Isso não significa deixar de advergir a decadência cultural que não promove o amor e a doação. Decadência cultural, ou seja, ensinamentos, doutrinas do mundo que a pessoa pega, não lê, acha que vamos ler a doutrina da igreja, quem lê a doutrina da igreja e tudo fica doido. Mas na hora de estar indo lá beber da fonte do mundo, do secularismo, ou seja, a televisão, a internet, ali, pegando ali pessoas que são relativistas, pega todas as religiões, mistura e joga ali o politicamente correto. Aí a pessoa pega, por não estar lendo, não está lendo a doutrina da igreja, vai beber aquilo vai beber, mas isso aqui fica doido, né? Doutrina da igreja, catecismo da igreja católica, vai ficar doido. Lê a Bíblia toda, aí vai ficar doido. É difícil. Prosseguindo, as consultas que antecederam os dois últimos sínodos trouxeram, ou seja, o da família, que é o que, isso aqui 2013 a 2015, por ali, teve os sínodos anteriores. As consultas que antecederam os dois últimos sínodos trouxeram à luz vários sintomas da cultura do provisório. Refiro-me, por exemplo, à rapidez com que as pessoas passam de uma relação afetiva para outra. Cá para nós. As pessoas, parece que pegou aquilo da novela. Se você está sentindo algo, algum sentimento pela pessoa, ou seja, pegou, casou, ali há amor. Acabou, veio a rotina, acabou o casamento. Não, amor é decisão. Amor não é sentimento, não. Olha aí, ó. Olha uma coisa que eu dei exemplo agora sobre o que o mundo ensina e o que a igreja ensina. Amor é decisão. Busquemos os ensinamentos da igreja. Convite que eu faço. Olhem no Google, digitem Una Carum. É uma carta pastoral do Papa Leão. Lá já vai destrinchando sobre, tá? Continuando. Creem que o amor, como acontece nas redes sociais, possa ser conectado ou desconectado ao gosto do consumidor, e inclusive bloqueado rapidamente. Penso também no medo que desperta a perspectiva de um compromisso permanente, na obsessão pelo tempo livre, nas relações que medem custos e benefícios, e se mantém apenas caso sejam um meio para remediar a solidão, ter proteção ou receber algum serviço. Transpõe-se para relações afetivas o que acontece com objetos e o meio ambiente. Tudo é descartável. Cada um usa
joga fora, gasta e rompe, aproveita e espreme enquanto serve. Depois adeus. O narcisismo, que é a pessoa olhar só a si, o outro é objeto. O narcisismo, isso aqui é um tema da psicologia, tá? O narcisismo torna as pessoas incapazes de olhar para além de si mesmas, de seus desejos e necessidades. Cada que um coloca-se no lugar do outro. Isso é para a vida, tá? Mas quem usa o outro, mais cedo ou mais tarde, acaba por ser usado, manipulado e abandonado com a mesma lógica. Faz impressão ver que as rupturas ocorrem frequentemente entre adultos já de meia idade, que buscam uma espécie de autonomia e rejeitam o ideal de envelhecer juntos, cuidando-se e apoiando-se. Então é muito ensinamento. Então eu hoje já li do número 36 ao número 39 do documento Amores Letícia. E no próximo vídeo eu entrarei no número 40, ok? E só dando uma ideia aqui de uma coisa aqui também. A gente percebe também a mania das pessoas. Faz um juramento diante do sacerdote. Prometeis receber todos os filhos que Deus lhes mandar. O que a pessoa faz? Dá-lhe anticoncepcional. Então vamos buscar informação. A igreja ela é contra os métodos anticoncepcionais, mas propõe os métodos naturais. Novamente, digite no Google Instituto Cepaflan. Lá tem um método que a igreja nos ensina e recomenda. É bom para a saúde da mulher, é bom para o casal. E o que acontece? Quando eu falo é bom para o casal, os métodos anticoncepcionais tiram o libido da mulher. Então olhem só, além de o risco à saúde da mulher, que pode dar trombose e várias outras doenças para a saúde da mulher, ainda separa o casal. Então gente, vamos buscar informação. No trecho aqui do Catecismo da Igreja Católica, no qual, quando fala dos métodos anticoncepcionais, lá na explicação aponta para a ciência. Nem é questão doutrinal, é questão da ciência. Quando vai falar da parte religiosa, aponta para Deus e defende a vida, tá? Então, quem tem informação tem tudo. Vamos parar de preguiça e vamos, no mínimo, ter a Bíblia, lê-la e ler o Catecismo da Igreja Católica. Não tem como ler o Catecismo da Igreja Católica sem o uso da Bíblia. Salve Maria a todos!